Graça e paz, dando continuidade ao estudo do breve catecismo de Westminster, estudaremos hoje a questão 47. O que o primeiro mandamento proíbe? O primeiro mandamento proíbe negar, deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a Ele são devidas. Bom, os irmãos já viram nessa sequência de perguntas que estamos tratando sobre o primeiro mandamento. Na pergunta anterior, nós tratamos sobre o que o mandamento exigia, e nesta pergunta agora nós vamos trabalhar com aquilo que o mandamento proíbe. Se na pergunta anterior a questão era que nós conhecêssemos e reconhecêssemos a Deus como único Deus verdadeiro e nosso Deus, agora então a proibição diante disso que é exposto é que nós não podemos negá-lo ou deixar de adorar e glorificá-lo, né, como verdadeiro Deus e nosso Deus pessoal. Além disso, dar a nossa adoração a qualquer outro e a glória que só a Ele são devidas. Esse texto, o primeiro texto que eu gostaria de ver com os irmãos, Salmo 14, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, Salmo 14, verso 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Desde sempre, desde muito cedo, a gente vê na narrativa bíblica pessoas dizendo isso, não há Deus, não é? O ateísmo não é uma coisa nova, como a gente pode ver até expresso aqui claramente na palavra do Senhor. E uma infração aqui, né, uma quebra desse segundo mandamento, negar a existência de Deus, não é? Deixar de dar glória a Ele. Outro texto da palavra do Senhor, que vai nos ajudar também no estudo dessa pergunta, dessa questão, está lá no escrito paulino, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 1, versos 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A gente falou um pouco sobre a carta de Paulo aos Romanos nas últimas semanas, né, a respeito justamente deste mandamento, e aqui é muito claro, né, aquilo que foi colocado diante de nós, colocado no coração do homem da conhecimento, da ciência da divindade, aquilo que é também demonstrado através das coisas que foram criadas, e é exatamente isso que o homem tenta em vão abafar, sufocar. É justamente esse conhecimento de Deus, a negativa de glorificá-lo, a negativa de render a Ele a adoração e reconhecê-lo como Deus em suas vidas. Essa é uma das grandes questões dos nossos tempos e de todos os tempos. A Bíblia é muito clara em dizer sobre a existência de Deus. Na verdade, ela não faz um grande compêndio, se a gente pode dizer assim, ou não faz um grande tratado sobre como Deus existe, nada disso. Ela simplesmente diz que Deus existe, que Deus está lá, né, como um fato não passível de discussão para nós, não é? Isso fica muito claro ao longo do tempo, e a gente pode ver isso claramente ao longo da história da humanidade, principalmente a partir de Gênesis 3, tudo mudou, não é, com a queda do homem e a sua interação com Deus e com os outros homens. Outro texto, mas ainda na carta de Paulo aos Romanos, um pouco mais à frente, no verso 25, desse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Verso 25 do capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Isso é o retrato da idolatria. Nós fomos criados por Deus, sempre gosto de dizer isso, não para amarmos as coisas equilibradamente. Deus nos criou de uma tal forma que nós sempre devotaremos mais amor, devotaremos mais paixão e energia para alguma coisa. Perceba se não é assim. E quando Deus nos criou,
o que deveria ser o alvo dessa adoração, dessa energia e desse amor, maior do que todo o amor, é o próprio Criador. Mas por conta da nossa pecaminosidade, por conta da queda do homem, isso é mudado. E Paulo fala claramente aqui sobre esta questão. Ou seja, o homem passa a adorar a criatura ao invés do Criador. Começa a mudar os fatos, começa a torcer os fatos, não é? Para uma realidade que ele mesmo quer criar, mas que a gente sabe que não pode vir a existir. Não é? O mandamento é muito claro para nós aqui. Nós não devemos dar a qualquer outro adoração e a glória que são apenas e tão somente devidas a Deus. E quantas vezes nós temos feito isso, não é? Dedicado tanta energia, tanta força para adorarmos, mesmo que não queiramos admitir, não é? Para darmos glória a outras coisas que não são o Senhor na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que na reflexão desse primeiro mandamento possamos ser fiéis à sua palavra, possamos ser verdadeiros servos dele e que possamos agir da maneira com que o Senhor quer que nós procedamos, que hajamos. Que Deus nos abençoe.